Oi, eu sou o Duda Brígido, eu sou diretor da EBM Quinto Comunicação, uma agência que é fora da curva e direto ao ponto. Como decidiu que gostaria de abrir uma agência de publicidade? Bom, eu sou formado em administração de empresas. No momento em que eu tinha que fazer minha escolha de qual curso que eu ia tocar adiante, eu já vinha dentro da agência de publicidade, já bem dizer, desde que eu nasci, que eu represento a terceira geração da minha família em agência de publicidade. Então, eu já conhecia muito do que era propaganda desde sempre. E eu queria conhecer além disso, eu queria conhecer além da propaganda. Eu queria poder tratar do planejamento dos meus clientes, tratar das estratégias dos meus clientes de uma maneira mais profissionalizada, empresarialmente falando, né? Eu queria aprender o que era um business plan, eu queria entregar uma proposta de comunicação com um propósito de venda, aonde eu soubesse que aquele orçamento, que aquela proposta de comunicação, em termos de valor, ele estava absolutamente compatível com o volume de venda que se tinha de expectativa, né? Então eu escolhi a administração de empresa, foi um curso que realmente me deu uma visão do que eu queria ter uma visão até mesmo de gestão da agência, porque às vezes algumas pessoas esquecem que uma agência de publicidade, antes de tudo, ela é uma empresa, né? Então ela precisa tratar as suas atividades, os seus trabalhos também dentro do espectro empresarial, mas principalmente do relacionamento com o cliente em termos de transparência nos negócios, transparências nas contas que se apresentam, agilidade e principalmente muito comprometimento e zelo com os recursos dos nossos clientes. Então eu escolhi a administração de empresa, sempre, mesmo quando fazia faculdade, eu continuei trabalhando na agência e depois de formado eu resolvi aí sim verticalizar o conhecimento da nossa área e fiz uma pós-graduação em marketing com MBA em marketing, que aí realmente era já uma coisa que a gente estava trabalhando e que eu precisava me aprofundar ainda mais nesse conhecimento. Você atua na EBM Quinto há 9 anos. Quais os desafios encontrados em uma gestão? Olha, eu acho que o principal desafio em uma agência de propaganda, na realidade esse não é o principal não, mas é um desafio muito importante. Na realidade, acho que todos são principais, né? Mas realmente você ter uma equipe. Você ter uma agência de propaganda competente, ela precisa ter equipe. Algumas agências se caracterizam muito por perfis, né? Tem muito isso dentro do mercado. Essa agência aqui, ela tem um perfil mais desse jeito, aquela ali tem um perfil mais não sei o quê. Eu acho que não. Nós da EBM Quinto enxergamos que a nossa equipe ela precisa ter a competência de todos os perfis necessários para que a comunicação dos nossos clientes ela seja persuasiva, ela tenha capilaridade, ela tenha impacto e ela tenha principalmente entrega e resultado. Então não adianta você pensar, eu vou focar mais no planejamento, ou eu vou focar mais na estratégia de mídia, ou eu vou focar mais na criação, ideias geniais. Eu acho que tem que ter tudo isso. Na hora que você entrega tudo isso e mais, um trabalho burocrático também eficaz, eficiente, onde o seu cliente também tenha toda a transparência, como eu já citei, isso é muito importante, transparência nos negócios, a transparência no trato do orçamento publicitário de comunicação dos nossos clientes, isso também é muito importante. E a gente enxerga cada vez mais que a gente precisa profissionalizar em todos esses aspectos, sempre. A EBM Quinto iniciou o ano de 2021 com o lançamento da campanha institucional da agência. De onde surgiu a ideia para realizar esse projeto? Essa ideia nasceu ainda no lockdown. Na realidade, não foi a ideia que nasceu no lockdown. Essa necessidade, ela foi escancarada para nós no lockdown. Aquele primeiro momento ali do lockdown, onde todos estavam ainda em dúvida, todo mundo dentro das suas casas, as empresas todas fechadas, né? Todo mundo na incerteza de como vai ser amanhã, e nós resolvemos aproveitar esse vácuo de demandas que vinha numa velocidade muito forte, que de uma hora para outra parou, e, vamos fazer o seguinte então, vamos agora nos tornar
nossa visão agora para dentro, vamos entender o que é que nós temos de relevante para oferecer para o mercado e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pesquisa, a gente tem que ter cada vez mais conhecimento. E o conhecimento se dá através de estudos, através de pesquisa. Então, nós desenvolvemos uma pesquisa toda interna, desde a idealização, concepção e também a parte de trabalho em campo, que dessa forma, por conta da pandemia, teve que ser toda digital, né? E nós conseguimos atingir quase todos os bairros. Faltou um bairro de Fortaleza que a gente não conseguiu atingir a totalidade de pessoas que responderam a nossa pesquisa, mas foi um universo de 1.800 pessoas, aproximadamente. Então, uma coisa que realmente a gente conseguiu ouvir muito das pessoas. As pessoas estavam com tempo para responder, a gente também teve esse benefício, né? Mas aquilo nos deu o primeiro momento, que foi entender o consumidor. A gente cada vez mais precisa entender o consumidor, como é que ele vem mudando seus hábitos, né? Hábitos de compra, hábitos de meios de pagamento, hábitos de logística, de conveniência, enfim. Então, nós fomos entender o consumidor naquele momento e as expectativas do consumidor que ele tinha dali para frente. E, num segundo momento, nós fomos entender os empresários, né? Então, isso quando a gente começou a ter o resultado disso, isso nós franqueamos para o mercado. Obviamente que os primeiros que tiveram conhecimento do resultado dessa pesquisa foram os nossos clientes. Mas com poucos dias, nós publicizamos essa pesquisa. Inclusive, o nosso meio também foi um dos meios que divulgou essa nossa pesquisa, que foi a Research No.1 da EBM Quinto, e que aquilo nos trouxe um feedback muito bom em termos de que nós percebemos o seguinte: poxa, as pessoas precisam cada vez mais de conhecimento. E a gente tem condição de cada vez mais, dentro de casa, acessar, quando eu digo dentro de casa, aqui dentro da EBM Quinto, acessar, ter acesso a esses conhecimentos, a essas informações e buscar conhecimento cada vez mais. E isso nos incentivou, junto com uma outra premiação que nós tínhamos logo antes da pandemia. Nós tínhamos recebido um troféu, medalha de ouro, o primeiro lugar no Prêmio ACAD, que é da Associação das Agências Digitais, e nós fomos a única agência que não nasceu 100% digital, mas se tornou também digital, a ter essa premiação máxima, né? Isso também reforçou muito o que nós já vínhamos trabalhando em termos de inteligência nos meios digitais. Então, a gente reforçou isso cada vez mais e chegamos ao final do ano vendo o seguinte: poxa, o quanto que a gente evoluiu. Isso não somos nós apenas. Os empresários que já vinham percebendo isso cresceram muito durante a pandemia, durante todo esse período aí, principalmente nessas ferramentas digitais. E nós não ficamos diferentes, fomos fazer nosso dever de casa. E a gente percebeu o quanto que a gente já tinha de domínio hoje dentro desse universo digital, que é um universo quase que infinito, possibilidades inúmeras, né? Então, poxa, a gente precisa realmente se posicionar. Vamos assumir que a gente já faz isso há mais tempo e que a gente vem fazendo bem feito. Então a gente resolveu fazer essa campanha, nos posicionando como uma agência do pós-digital, da era pós-digital, né? Aonde nós assumimos que a comunicação ela não é uma ciência exata, mas nós temos os dados para torná-la mais assertiva. E a partir de então foi que desenvolveu-se toda essa campanha que está no ar agora. Vocês já fizeram campanha para o governo do Ceará, Emoce, M. Dias Branco e Banco do Nordeste, que foi premiado em 2020. O que é determinante para elaborar uma campanha de sucesso? Eu acredito que para elaborar uma campanha de sucesso, a primeira coisa que você tem que ter é realmente uma equipe muito competente, uma equipe que consiga se entrosar de uma maneira, de uma certa forma, tanto natural como também profissional, né? Eu acho que a gente tem que ter essas duas coisas. E assim, principalmente a partir do planejamento. Tudo que a EBM Quinto faz em termos de comunicação, nós damos start através de um planejamento muito forte, um planejamento muito bem embasado, muito estudado, né? É isso que a gente vem durante esse nosso papo, cada vez mais a gente investir em conhecimento, em dados, para que todo esse embasamento seja refletido no planejamento e a partir desse planejamento todo o trabalho tático seja orientado com esse intuito, né? Então
A criação ela é orientada pelo planejamento. A tática da mídia ela vai ser orientada pelo que veio do planejamento. Então, tudo isso, obviamente que passando por uma equipe que a produção de tudo que foi concebido, ela consiga ser finalizada, ser entregue de uma maneira de altíssima qualidade, para que se perceba bastante valor naquilo que está se consumindo em termos de imagem, em termos de campanha, né? E principalmente por um canal de atendimento com muita atenção e muito conhecimento com a cultura do cliente. Nós aprendemos, por todos esses anos de trabalho, que a agência ela precisa se adaptar e entender a cultura do seu cliente, né? Só assim que nós vamos conseguir também ter esse entrosamento e ter cada vez um melhor conhecimento das demandas daquele nosso cliente. É quando a gente se adapta, aprende e se adapta à cultura do cliente. Como foi trabalhar as campanhas no período da pandemia? Olha, nós tivemos diversas situações das mais distintas, né? Nós tivemos clientes que continuaram, mesmo na pandemia, que continuaram trabalhando, continuaram com as suas atividades, como foi o caso do supermercado Guará. Os supermercados continuaram funcionando, né? Então, nós continuamos desenvolvendo campanhas e principalmente muita coisa muito dirigida para um momento em que as pessoas, os clientes do Guará estavam vivendo, né? Por outro lado, nós tínhamos clientes que vinham numa velocidade de investimento boa e que pararam, porque realmente as suas atividades pararam por completo, como foram alguns clientes nossos da área imobiliária, algumas consultoras pararam por completo, né? Então, assim, nós tivemos diversas situações, mas além desse primeiro momento em que nós fomos trabalhar internamente para nos desenvolvermos em termos de detentores de conhecimento, mas aos poucos alguns clientes foram também percebendo que era um momento de comunicar ao seu target ou uma mensagem de otimismo, ou uma mensagem de apoio. Então, assim, foram várias situações. Mas nós também tivemos trabalho, por exemplo, nosso cliente Banco do Nordeste, naquele momento, o governo federal aprovou um crédito emergencial e nós tivemos que dar uma resposta muito rápida para o mercado, para os clientes do banco e para os potenciais clientes do banco entenderem que existia uma linha de crédito muito baixa para esse momento em que eles estavam vivendo e que era muito importante para eles aquele capital, ou para servir de capital de giro, para manter o negócio deles funcionando durante aquele período mais conturbado. Então, tivemos uma outra campanha que nós oferecemos para a MC, que ela tinha a ver, primeiro, quais eram os principais agentes que estavam trafegando pela cidade, eram as entregas de moto, né? Então, nós também fizemos uma campanha, primeiro de conscientização dos motociclistas com relação às regras de trânsito, não é porque a cidade estava com um trânsito menos intenso que você ia atravessar um sinal vermelho, que podia vir um outro entregador e ter um acidente naquele momento, né? Também respeita a velocidade, para que também evite acidente. E, por conta da pandemia, nós levamos uma mensagem que carregava, além dessas mensagens mais tradicionais, mas também para que ele tivesse também todo um zelo de limpeza com seus equipamentos, porque afinal de contas ele estava transportando alimentos, ele estava levando remédios, medicação, enfim, para a casa das pessoas, ele estava indo para milhares de residências. Então eles precisavam também manter toda a limpeza, a higienização dos seus equipamentos, quer seja da luva, quer seja da caixa de armazenamento dos produtos que eram transportados, né? Na própria abordagem com o entregador, com a pessoa que estava recebendo aquela encomenda, né? Para também que fosse usado máscara, enfim. Então nós também levamos essa comunicação que também tinha a ver com aquele momento. Então tiveram algumas situações realmente que precisavam de uma comunicação específica para aquele momento. O que a agência de publicidade precisa fazer para se destacar nos dias de hoje, com a grande concorrência e a mudança rápida das dinâmicas, principalmente com o crescimento do digital? Uma agência, para ela se destacar cada vez mais no mercado, ela precisa mostrar que ela é fundamental para
para a atividade do seu cliente, né? Nós temos que ser imprescindíveis para o sucesso do nosso cliente. E a gente precisa fazer isso de uma maneira que ele perceba, né? Que de fato a gente entregue isso. E como você colocou, com essas mudanças cada vez mais rápidas que a gente vem vivendo, a turma dizendo que os meios digitais, o nosso relacionamento com os meios digitais evoluíram 5 anos em 5 meses. Né? Então foi assim uma coisa que veio imposta e que ou se adapta a essa nova realidade ou tchau. Né? Então a gente também entende que estar muito bem adaptado e além disso, isso a gente sempre busca muito, é estarmos além do que se estabelece. Eu acho que isso é que faz com que uma agência consiga se destacar cada vez mais frente a essa concorrência muito grande, mas principalmente a esses desafios de mudanças que se apresentam de maneira cada vez mais rápida. Qual foi a principal mudança que aconteceu no mercado publicitário? A maior transformação que aconteceu, né, nessas últimas décadas realmente foi a digitalização de praticamente tudo que se faz dentro da comunicação. Acho que essa foi a grande, maior transformação. Ela ainda não parou, a gente ainda está vivendo, né? A gente deu uma corrida nesses últimos meses porque fomos impelidos a correr, né? Todas as empresas cresceram em termos de sistemas e de inteligência artificial, enfim, toda essa parte de digitalização. A gente cresceu de uma forma muito rápida, mas eu acho que ainda não chegou no final desse processo. Eu acho que ainda tem muito que se desenvolver nisso. Mas uma coisa nós temos convicção dentro da EBM Quinto. Nós vamos continuar investindo cada vez mais na tecnologia, mas nós vamos cada vez investir mais nas pessoas e nos talentos que nós temos dentro da nossa equipe. Isso eu acho que é o grande diferencial. É onde você deixa de ser um commodity, porque um sistema é um commodity. Um dado, até certo ponto, ele é um commodity. Mas como eu vou trabalhar aquele dado, esse talento humano aqui, nós não abrimos mão de detê-lo e investir cada vez mais nos nossos talentos. A EBM Quinto investiu em um modelo full service. Qual o diferencial desse formato em nosso mercado? Olha, nós hoje entregarmos um trabalho de comunicação 360 graus, ou full service, ele vem também de uma demanda que a gente percebe de fora para dentro. Ou a gente entrega isso para o nosso cliente, ou alguém vai querer entregar no nosso lugar. E nós não vamos deixar que isso aconteça. Então, cada vez mais a gente vem percebendo quais são essas necessidades em termos de comunicação, né? Para dar um exemplo, tá? Há 10 anos existia uma tendência muito forte, foi quando apareceram cada vez mais, foi quando se consolidaram cada vez mais as agências digitais, né? Então, naquele momento houve uma tendência onde o mercado anunciante procurou agências digitais para atender as suas demandas digitais. Então, muitos desses anunciantes eles tinham uma agência que já os atendia tradicionalmente e contrataram também uma agência digital para atender as suas demandas específicas online. E com o passar do tempo, e principalmente nos últimos 2 anos, nós percebemos uma movimentação inversa. Cada vez mais esses anunciantes eles buscam que sua comunicação seja dada por uma solução única, que aquela empresa resolva a sua demanda de comunicação. Ele não quer ter 2 agências, 2 atendimentos, 2 estratégias, 2 briefings, 2 gerenciamentos 2 gestões de comunicação. Ele quer uma coisa que cada vez ele possa ter o tempo dele para dedicar à sua atividade principal e que aquela empresa de comunicação resolva os seus problemas dentro das suas necessidades de comunicação. Então nós percebemos isso, nós temos fornecedores, parceiros, cada vez mais próximos da gente, quer seja para uma produção de um vídeo melhor elaborado, quer seja para uma produção de áudio melhor elaborada, uma produção gráfica melhor elaborada, né? Mas também temos demandas internas de coisas rápidas, que hoje cada vez mais o online nos exige, que um vídeo rápido, um vídeo que seja bacana, mas que seja de uma forma, não, eu preciso dar uma resolução, não precisa fazer captação. Nós temos uma produtora hoje que nos entrega isso imediatamente. Precisamos ter um dado de pesquisa
que eu não tenho tempo para contratar um instituto, não precisa ser aquela pesquisa muito minuciosa, mas eu preciso de uma pesquisa que norteie uma ou outra situação, ou uma ou outra decisão que nós precisamos tomar, ou o nosso cliente precisa tomar. Nós também temos como tratar essa parte de pesquisa rápida internamente para o nosso cliente. Enfim, várias situações que hoje nós podemos entregar da mesma forma, online, offline. Nós estamos além disso, nós estamos no pós-digital. Então, nós realmente assumimos que nós precisamos, para que a nossa relevância seja cada vez melhor percebida para os nossos clientes, nós enxergamos que a gente precisava entregar cada vez mais serviço para os nossos clientes, de maneira a dá-los uma segurança de quem está trabalhando, sabe o que está fazendo, está entregando com eficácia o que ele precisa em termos de comunicação e que ele possa ter o tempo dele para ele fazer, dedicar a sua atividade principal.